Graças a Deus. Nós vamos estudar a palavra do Senhor. Esse é o momento mais importante do nosso culto, o momento mais importante da noite. O tema que nós vamos estudar nesta noite é influenciando a minha família. Nós vamos, a partir deste mês, e vamos entrar no mês de julho, falando sobre família. É importante, nosso ministério se sente responsável em cuidar das famílias, cada vida, cada pessoa que Deus traz, representante de uma família ou uma família inteira que esteja na igreja. E nós vamos, a partir de hoje, dar um passo a mais neste assunto sobre a questão da família. E hoje, primeira mensagem desta série, influenciando a minha família. Você precisa aprender, por intermédio da palavra de Deus, a influenciar a sua família. Existem muitas influências. A Bíblia diz que no mundo há muitos tipos de vozes, nenhuma delas, contudo, sem sentido. Cada voz tem um sentido, tem um significado. Nós temos a palavra de Deus e nós temos que influenciar a nossa família com a palavra de Deus. O sábio, em Provérbios 14, versículo de número 12, ele nos diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Vamos orar ao nosso Deus. Pai amado e eterno, Jesus Cristo, Deus único, soberano e suficiente, Senhor e Salvador das nossas vidas. Mais uma vez, nós nos colocamos diante de Ti, com o coração aberto, para Te ouvir, para receber tudo que o Teu Santo Espírito quer nos dizer, tem a nos dizer. Pai, abre agora, Senhor Jesus, o coração do Teu povo, todo pensamento contrário a Ti, todo pensamento de preocupação, de dúvida, que agora bata em retirada e que prevaleça a Tua vontade. Senhor, eu entrego o governo, a direção, o comando de tudo que nós estamos fazendo. E deste momento em Tuas mãos. Fala, Deus. Usa a minha vida, mas que seja o Senhor. Anula a minha carne e que seja a Tua vontade a prevalecer nesta hora, neste momento, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Muito obrigado, Mel. Graças a Deus por sua vida. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Todos nós, em algum momento da vida, temos a tendência de sermos influenciados por alguma coisa. Você sabe que nós podemos tanto influenciar para o bem quanto para o mal. Nós também podemos nos abrir para um certo tipo de influência que vai nos influenciar para o bem, mas também podemos nos abrir para uma influência que nos levará ao mal. O sábio diz: há caminho, há influência que ao homem parece direito. Você sabe que alguns caminhos, ou algum caminho que alguém optou na vida, que alguém tomou a decisão de seguir, que parecia um bom conselho, um bom caminho. Diz a Bíblia que ao final deste caminho
algumas pessoas se depararam com a morte. Ora, existem famílias que estão amargando muito sofrimento. Existem famílias que estão amargando muitos dissabores, muitas tristezas. Por quê? Porque optaram por um caminho, foram influenciados em algum momento por um caminho que parecia ser o correto, mas ao final deu em morte. Então, eu e você, e eu quero que você se sinta nessa noite, esta pessoa, somos responsáveis pela condução da nossa família. Pastor, eu não sou a figura principal da minha casa. A figura principal da minha casa é o meu marido. Pastor, eu não sou a pessoa principal da minha casa. A pessoa principal da minha casa são os meus pais. Mas Deus trouxe você aqui nesta noite. E Deus está te dando nas tuas mãos o papel de ser um influenciador, uma influenciadora dentro da tua casa. Deus está colocando em tuas mãos esta missão importante, pois a tua família, a tua casa, precisa ser influenciada para um caminho de vida e não um caminho de morte. Deus não quer o sofrimento do seu povo. Deus não quer o seu povo vivendo uma vida capengando. Deus não quer que os filhos sofram. Deus não quer que as esposas sofram. Deus não quer que os pais sofram. Deus não é Deus de sofrimento. O nosso Deus é um Deus de amor. É um Deus de paz. É um Deus de alegria. É um Deus que decretou na sua palavra que a vontade dele, a vontade de Deus, é boa, perfeita e agradável. Algumas pessoas pensam, não, a vontade de Deus é que o seu povo sofra para se aperfeiçoar. É óbvio que o sofrimento aperfeiçoa, mas é possível sim ser aperfeiçoado e viver uma vida plena sem viver debaixo de sofrimento. Sabe que o sofrimento é a última opção para um cristão. O sofrimento é uma opção para quando a pessoa não se abre para a vontade de Deus. O sofrimento é uma opção quando a pessoa não se rende diante do seu Deus. Mas quem se abre para a vontade de Deus, experimenta. Então, é um versículo que deixa muito claro. Pastor, qual é a vontade de Deus? Diga, boa, agradável e perfeita. Então essa é a vontade de Deus. Esta é a vontade que tem que prevalecer na minha e na sua casa. Talvez você diga, pastor, eu tenho pessoas da minha família que não conhecem a Jesus. Outros vão dizer, pastor, eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu louvo a Deus porque eu, o meu esposo, os meus filhos, estamos sempre servindo a Deus, somos filhos de Deus. Outras famílias não. É nosso papel, é meu papel, é o teu papel, desenvolver uma influência de Deus dentro da nossa casa. Mostrar para quem está ao nosso lado que existe um Deus que as ama, que existe um Deus que quer o bem destas pessoas. Sabe que há um sermão que muitas pessoas fazem, dizendo assim, ó, pecador, pecador, se arrependa, pecador. E as pessoas gostam muito de acusar o pecado, mostrar o pecado. O acusador, diz a Bíblia, foi derrotado na cruz do Calvário, não nos envergonha mais. Nós não temos um ministério de condenação. Nós não temos um ministério para acusar. O nosso ministério, disse Jesus, é o ministério da reconciliação. Nós temos que reconciliar as pessoas com Jesus. Nós temos que reconciliar os nossos familiares com Jesus. Então, temos que ser boa influência
Nós temos que influenciar a nossa família, para que os membros da nossa família, ao se depararem com a influência e o poder sobrenatural da palavra de Deus, passem a ter uma vida vitoriosa. Olha, você é o maior influenciador da sua família. Você sabe que você, filho, tem o poder de influenciar o seu pai para Jesus? Sabe quando você fala do que Deus tem feito, do amor de Deus, das coisas boas que Deus tem gerado na sua vida, quando a tua família vê o seu sucesso, a sua alegria, a sua satisfação em sair numa quarta-feira com chuva, com frio, para vir à casa de Deus, você está de alguma forma influenciando a sua família, que vale a pena, que é bom, tem algo maravilhoso em estar na casa de Deus. Então, é nosso papel. As pessoas precisam ser influenciadas. Então, um filho tem que ser influenciado pelo pai, pela mãe, que servir a Deus é bom. Você tem que mostrar para o teu filho, para a tua filha, que servir a Deus é algo maravilhoso, é algo que traz grandes benefícios. Você sabe, e eu disse aqui durante este mês todo que se passou, a importância de testemunharmos, de falarmos dos feitos do Senhor, das grandezas de Deus. Esse é o nosso papel. Mostrar os benefícios que Deus tem feito, que Deus tem gerado em nossas vidas. Você tem que falar, amado. Olha, não tenha vergonha, não esconda nenhum só dos benefícios que Deus tem gerado na sua vida. Porque algumas pessoas, por uma escolha errada, dão em caminhos de morte. E a sociedade fica sabendo. Sabe, a família fica sabendo. O comentário rola às vezes dentro de casas, nos familiares, juntamente com os amigos. Olha, fulano está passando uma crise, fulano está assim, a vida está difícil. É ou não é assim? Quando alguém é tomado por um sofrimento, isso vem à tona, vem logo à luz, e todo mundo fica sabendo. E logo a pessoa é motivo de pena. Alguns ridicularizam, outros tantos, sabe, se aproximam para ver o caos, a desgraça, e alguns até dizem o seguinte: ué, essa pessoa não serve a Jesus? Olha, essa pessoa não é de Deus? Você sabe que às vezes a Bíblia diz que as bênçãos de Deus não acrescentam dores. O que vem de Deus não traz dor, não traz desgosto. Às vezes uma família toma uma decisão errada, uma decisão desacertada. E às vezes perde algo. Perde. Às vezes é um carro, compra um carro, não consegue quitar, vem o oficial de justiça, é isso? Vem o oficial de justiça e a família sabe, a sociedade vê. Uma decisão errada que a família às vezes tomou. Às vezes da compra precipitada de um bem, de alguma coisa, e às vezes se endivida, fica com o cheque, volta, o nome no Serasa, e as pessoas ficam sabendo disso. Isso é uma decisão, às vezes, tomada por impulso, pela alma, uma decisão errada. Mas quando há uma decisão baseada na palavra de Deus, essa decisão traz a vitória. E essa vitória precisa ser exaltada e contada, para que todos saibam que a vida de um justo, a vida de um fiel, a vida de quem ouve a Deus, é uma vida de honra. É uma vida de honra. A vida de quem serve a Deus é uma vida gloriosa. Isso influencia as pessoas. Então, é vital nós falarmos e influenciarmos a nossa família com aquilo que Deus tem feito por nós. Olha, nossos lábios não são lábios de morte. Diga: eu não sou mensageiro de má notícia. Amados, mas como tem gente que tem prazer em dar má notícia?
Tem gente que treme, fica, não vejo a hora. A pessoa sabe de uma desgraça e a pessoa corre. Você não sabe o que está acontecendo. Mal, só fala mal. Tem gente que quando chega para fazer visita na família, lá vem o mensageiro de má notícia, fecha a porta, finge que não está em casa, Deus me livre, só fala coisa ruim. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis. As más conversações corrompem, destroem os bons costumes. Então, eu quero que você, dentro da sua casa, na sua família, tenha uma confissão de vitória. Não fique ali, é a vida, somos derrotados mesmo, é um fracasso, nada dá certo, que vida desgraçada. Não, amado, não. Tu és um mensageiro de boas novas. Os teus lábios têm que extravasar a graça de Deus. Dos teus lábios tem que fluir para a tua família vida. Um pai não pode dizer para um filho, olha, você está assim, porque a nossa vida é infeliz mesmo, olha, para nós nada dá certo mesmo, olha, nossa vida é uma desgraça mesmo. Não. Um pai, uma mãe tem que dizer, filha, olha, o inverno vai passar, a primavera vai chegar, porque nós somos abençoados. Nós temos a bênção de Deus, maior é o que está em nossas vidas, filho, do que o que está neste mundo. Você tem que ser, alguém com uma palavra de vitória nos lábios. Você tem que ser alguém que influencia a tua família para viver uma vida vitoriosa com Deus. Nós não somos mensageiros de más notícias. Amém? Nós não somos. Olha, não espere de mim má notícia. Até para dar uma má notícia, você tem que usar a palavra de Deus. O irmão morreu. Não, o irmão foi promovido. Não é melhor? Ai, tadinho. Tadinho de quem? Está no seio de Abraão. Então, se nós, que temos uma palavra nos lábios, usarmos esta palavra com sabedoria, com otimismo, com amor, com fé, com alegria, com entusiasmo, nós vamos influenciar as pessoas a viverem desta maneira. Palavras são sementes. Se as nossas palavras forem palavras de derrota, nós vamos produzir dentro da nossa casa uma família derrotada. Não pode. Diga, eu sou um influenciador de coisas boas. Diga, eu tenho a palavra de Deus no meu coração. A boca fala do que está cheio o coração. Se você tem o teu coração cheio da palavra, você vai contagiar toda a sua família. Olha aqui o que diz Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal, mas não se deixe vencer. Não se deixe desmotivar. Não seja um desencorajador, não seja uma pessoa maledicente, não seja uma pessoa negativa, não seja uma pessoa que só fala de desgraça, que ama desgraça. Olha, sabe que isso é um vício? Isso é um vício. Tem pessoas que têm o prazer, é viciado em falar mal. Olha, corre nas veias o desejo de desdenhar, de falar de desgraça, de falar de tragédia. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O bem, digo bem. O bem, amado. Olha, é assim que vencemos o mal. Vencemos o mal influenciando com o bem, falando aquilo que nós cremos, falando o que a Bíblia diz. O povo de Deus não usa a Bíblia. Olha, é muito comum você ver o povo de Deus não usa a Bíblia. As expressões que muitas pessoas usam são expressões do Velho Testamento. Elas se esquecem que Jesus morreu na cruz do Calvário e que a partir de Jesus nós nos tornamos novas criaturas.
Então tem pessoas que a oração dentro de casa é assim: ó Deus, se o Senhor quiser, porque eu sou um vermezinho de Jacó. Tu não és um verme de Jacó. Tu não és verme de Jacó. Tu és a imagem e semelhança de Deus. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você é vaso de honra, um vaso de barro, mas que abriga a excelência da glória de Deus. O teu corpo é templo do Espírito Santo. A tua carne para nada aproveita, mas o teu corpo é templo. Sanctuarium, do latim, lugar sagrado, habitação de Deus. Tu és a menina dos olhos de Deus. A menina dos olhos é a parte mais sensível do olho, do corpo humano. Você é a parte mais sensível de Deus. Sabe? Você é imagem e semelhança de Deus, e Deus não é um verme de Jacó. Então nós temos que compreender que dos nossos lábios tem que extravasar a graça de Deus. Dos nossos lábios tem que sair uma palavra de vida e não de derrota. Então quando você for orar na sua casa, dê graças a Deus e engrandeça a Deus por tudo que Ele tem feito. Sabe, amado, o povo de Deus tem se curvado. O povo de Deus só tem falado de mal. Olha, se fala mais de desgraça do que o que Deus tem feito. Valorize o Deus da tua salvação. Não te deixes vencer do mal. Não aceite, vença o mal com o bem. Pastor, qual é o segredo que eu tenho que desenvolver para influenciar a minha casa, especialmente a minha família, os meus amigos, os meus colegas de trabalho? Qual é o primeiro aspecto que eu preciso entender? Primeiro ponto: com bons conselhos, conselhos de Deus. Olha, nunca dê a ninguém um conselho que não seja um conselho da Bíblia. Sabe que tem gente que tem raiva, tem crente que tem raiva quando você dá um conselho da Bíblia. Mas pastor, é porque a minha sabedoria humana dá em caminho de morte. É porque a minha experiência dá em caminho de morte. Não é porque nesse caso eu acho dá em caminho de morte. É porque um dia eu vi dá em caminho de morte. Nunca dê um conselho para ninguém se não for da palavra de Deus. Se não estiver na Bíblia, não aconselhe. Se não passa pelo padrão da Bíblia Sagrada, não pode aconselhar. Por quê? Porque dá em caminho de morte. Dá em caminho de morte. Pastor, mas isso é muito radical. Eu tenho uma colega de trabalho e ela está se juntando com um rapaz e veio me pedir um conselho. Você vai dizer a ela, mas ela não é nem crente. Você vai dizer, olha, casamento verdadeiro é quando a pessoa vai ao cartório, se casa, assume, diante de Deus, diante das testemunhas. Ah, mas ela não é cristã, mas o conselho que nós damos é de Deus, seja a pessoa cristã ou não. Ah, então porque não é cristão, casa homem com homem aí, quer casar, casa. Não. Se alguém vier lhe perguntar, o que você acha desta relação entre homem e homem? Não, isso não é de Deus. Isso não é de Deus. A Bíblia não aprova. Se a Bíblia não aprova, eu não posso dar um conselho que isso é bom, não é bom. Pastor, mas isso é muito raro, tem coisas que não dá para falar. Eu tenho um colega de trabalho que ele sai com uma garota do trabalho, ele é casado. É do mundão, né, pastor? É do mundão, sabe como é que é? Não sei como é que é, não. Você tem amizade? Tem condição? Diga, fala, olha, sabe que isso não é bom, não. Você está fazendo um grande mal para a tua vida, para o teu casamento. Você está fazendo um grande mal para a tua família. Você acha que isso vai te levar aonde? Você tem uma esposa. Amados, ainda que a pessoa não conheça Deus, nós conhecemos. Os nossos conselhos têm que ser conselhos de... Você está entendendo? É porque o meu familiar, pastor, meu familiar não vem na igreja. Eu tenho pessoas da minha casa, ninguém vem na igreja. Sabe, meu filho não vem na igreja e ele está metido com os negócios. Você vai dizer para o teu filho, filho, isso não é certo. Isso não tem a bênção de Deus, não tem a aprovação de Deus. Olha, isso vai dar em caminho de morte.
Estou aqui te dizendo, filho, isso é errado. Pastor, minha esposa não vem à igreja. Diga a ela. Meu marido, diga a ele. Com bons conselhos, conselhos de Deus. Provérbios 11, versículo 14. Não havendo sábia direção, o que acontece? Cai o povo. Se não tem um conselho sábio, amado, a casa cai, a família cai, a destruição vem. Olha, existem coisas que nós não podemos brincar. Existem coisas na vida que nós não temos uma segunda chance, sabia? Tem coisa, você sofre aí 10, 15 anos, 20 anos, e tem coisa que você sofre uma semana, 2. Tem coisas que a pessoa passa por uma situação, mas tem coisa que não dá para errar 2 vezes. Cai. Não havendo sábia direção. Pastor, mas na multidão de conselhos há uma coisa cai, a outra é segura. Na multidão de conselheiros, que conselheiros? Conselheiros de Deus, a segurança. Olha, quando você ouve, dizima, seja um dizimista fiel, isso é segurança para a sua vida. Isso é segurança. Não, pastor, mas sabe como é que é? Essa crise que o Brasil está, olha, melhor a caderneta de poupança do que o dízimo. Amado, não brinque com Deus. Olha, isso aqui não estou rogando praga, não. Às vezes dá um problema no carro, gasta-se 10 vezes mais do que era o dízimo. Às vezes dá um problema de saúde. Olha, mas o Senhor amado. Então, a sábia direção, um bom conselho, vai produzir o que na sua vida? Uma vida segura. Uma vida com estabilidade. Uma vida, sabe, indestrutível. Você tem que aconselhar. Seja um conselheiro dentro da tua casa. Seja um conselheiro. Traga conselhos de Deus, segundo o padrão de Deus. Amém? Diga o que Deus abençoa. Diga o que Deus aprova. Diga o que Deus honra. Diga. Fala, olha, você sabe que Deus honra quando você age assim. Olha, Deus honra, Deus sabe, é agradável aos olhos de Deus. Diga. Seja um bom conselheiro. Fala isso para o seu irmão. Fala, seja um bom conselheiro. Nós temos que influenciar. Conselhos de Deus gera segurança. Não havendo sábia direção. Quero me ater uns minutinhos nisso aqui. Quando não há uma sábia direção, há uma direção que? Tola. Uma coisa é direção sábia. Outra coisa é caminho de homem. E caminho de homem, igreja, da onde? Cai morte. Qual é o caminho certo, seguro? Sábia direção. A sábia direção você encontra na multidão de conselheiros, nos conselhos da Bíblia Sagrada. Seja este conselheiro a partir de hoje, no seio da tua família. Seja. Pastor, eu vou arrumar confusão com muita gente. Mas não é para você arrumar confusão com ninguém, não. Não é para você chegar lá, pôr o dedo na cara de ninguém, não. Não. É com amor. É com amor. Sabe como é que você dá um conselho? Você encosta, a pessoa começa a conversar, você fala, mas isso tá legal? Olha, posso dar um conselho? Mas não quero dar um conselho meu. Posso dar um conselho para você? Do que a Bíblia diz sobre esse assunto? Você me ouve, quer ouvir? Aí eu quero ouvir, você diga, olha, a Bíblia diz que essa questão do jugo desigual é muito séria. Por que a Bíblia diz isso? Não é porque a pessoa não é má, não, é porque nós observamos o seguinte, a Bíblia Sagrada diz que quando a pessoa não crê como nós cremos, não está debaixo da mesma fé,
A opção dela, às vezes, é se prostrar diante de um ídolo. Você começa a explicar aquilo que Deus vai colocar nos seus lábios. Deus vai usar, você abre a tua boca, Deus a enche. Quando você chega para alguém e diz, olha, não, porque eu estou fazendo um negócio e estou ganhando dinheiro com isso, só que tem umas coisas no meio, uma fraude. Aí você diz assim, olha, posso dar um conselho? Posso te falar um negócio? Com todo respeito, arruma um jeito de sair disso. Sabe por quê? Porque, olha, você está pondo em risco a sua vida. Você imagina, você tem uma família, uma filha linda, um filho lindo. Já pensou, você está na tua casa, chega lá a polícia, na porta da tua casa, te põe uma algema, todo mundo vendo, a vizinhança. Poxa, isso não vai ficar bom para você. Olha, sabe, a Bíblia Sagrada fala dessas questões, fala isso. Isso não tem a bênção de Deus, mas vale um bocado com paz, sabe? Uma vida com pouco, mas com paz, do que ter muito e depois passar por... Isso não é de... Você entendeu? Isso não é para arrumar guerra com ninguém, arrumar briga. Você está traindo a tua mulher. Não, você não vai arrumar confusão com ninguém, você vai dizer, olha, Deus te deu uma esposa, mas minha mulher briga comigo. Eu sei. Então, trabalha isso em casa para parar de brigar com ela. Mas você não tem a bênção de Deus. Deus te deu uma família. Olha o que Deus... Você entendeu? Isso é sábio. É uma sábia direção. Você não precisa arrumar confusão. Você não precisa bater de frente, estapear ninguém. Precisa partir para a ignorância. Não, amado, não. É com paz que você vai gerar segurança na sua família. Segundo aspecto importante, se afaste dos maus conselheiros. Você tem pessoas que sempre quando vem com mau conselho, se afasta. Isaías 19:11. Na verdade, são nécios os príncipes de Zoan. Os sábios conselheiros de Faraó dão conselhos estúpidos. Como, pois, direis a Faraó, sou filho de sábios, filho de antigos reis? Amados, vejam uma coisa. Faraó simboliza o quê? O Egito. O Egito representa quem? O mundo. Ok? Então, Faraó simboliza o Egito, que representa o mundo. Os conselhos e os conselheiros de Faraó, ou seja, do mundo, dão conselhos? Não pega nada. Eu já fiz isso aí. Conheço tudo de igreja. Sou gato escaldado de igreja, macaco velho de igreja. Isso aí não é nada disso, não. Vai nessa, não. Vai na minha que dá. Sai fora, mano. Sai fora. Conselho estúpido. Tem gente que vem com conselho estúpido. Tem gente que vem com... não vai no culto hoje não. Vai no culto hoje não. Tá frio. Vai fazer o que lá na igreja? Pelo amor de Deus. Vai domingo. Domingo acaba mais cedo. Você diz, não, até agradeço o conselho. Aí você pensa, estúpido. Não vai falar para não ofender ninguém. Mas eu vou sim. Tô sentindo que hoje Deus quer fazer alguma coisa. Vamos comigo. Porque sabe, daí quando eu chego lá, dá um fogo no meu coração. E Deus fala. Aí você mostra para a pessoa. Você fala, eu vou lá, porque sabe como é que é, né? Não, o pastor depois reclama. Não, mano. Fala, eu vou lá. Porque quando eu estou na igreja, sabe, eu não sei se o céu desce ou se eu subo, mas a glória de Deus, você mostra que vale a pena estar na casa de Deus. Amém? Não vá atrás de conselho estúpido, amado. Com todo... Não, pastor, não fala essa palavra que é feia. Não sou eu que estou falando. Eu sou um reprodutor da Bíblia. Eu estou reproduzindo o que a Bíblia diz. Olha, os conselheiros de Faraó, os conselheiros do mundo, dão conselhos estúpidos. Nunca na tua vida peça um conselho para alguém que não tem Jesus na sua vida. Nunca peça um conselho para alguém, ainda que tenha Jesus, mas não tem o padrão da excelência que Jesus exige que um filho e uma filha tenha. Vai ter conselho estúpido. Tem gente que não ouve o pastor. Deixa de ouvir o pastor para ouvir um conselheiro estúpido.
Tem gente que deixa de ouvir o pastor para ouvir, sabe, um fofoqueiro, um trambiqueiro, um mentiroso, um usurpador. Tem gente que deixa de ouvir o anjo da igreja para ouvir conselhos de pessoas cuja índole, a moral, a ética é de Faraó. Como é que pode um negócio desse? Não havendo sábia direção, cai o povo. Não havendo sábia direção, cai a família. Caminho que parece direito, que vem debaixo de um conselho estúpido, caminho de morte. Isso não é para nós, amado. Deus me livre. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então entenda o seguinte. Você não pode emprestar a sua vida, os seus ouvidos, para qualquer pessoa. Mas a pessoa é muito bacana. A pessoa é legal. A pessoa é da minha família. A pessoa joga bola comigo. A pessoa come batatinha comigo, com maionese. A pessoa, sabe, frita ovo na casa dela com cebola para eu comer. A pessoa faz chup-chup de laranja para eu chupar. Mas pode ser o que for. Pode fazer picolé de água e sal para você, não sei. Mas não importa. Se não tem Deus, não aceite conselho estúpido. Senão a sua vida vai ficar paralisada. Como é que pode a vida de um cristão que é para ser de glória em glória, de vitória em vitória? A vida de um cristão tem que ser, sabe, a cada dia, sabe, um testemunho, uma bênção. Como viviam os antigos? Você não via a vida de Pedro todo dia capengando. Era luta daqui, vitória dali. Se levantava uma coisa, era uma vitória. Se levantava um caos, Deus honrava. Você pega a história dos homens de Deus, das mulheres de Deus. Vem uma dificuldade, vem a honra. Uma porta se fecha, Deus abre outra. Por quê? Porque são pessoas que sempre viveram debaixo da influência de Deus. Nós somos essas pessoas. Nós somos essas pessoas. Não se envolva com más conversações. Olha aqui, 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis, as más conversações fazem o quê? Corrompem os bons costumes. Olha, não deixe a mentira corromper a sua vida. Não permita que pessoas com engano corrompa a palavra preciosa que vem do trono da graça de Deus para a sua vida. Não permita isso. Olha, você não pode aceitar. Eu quero dizer uma coisa, um cristão não pode ouvir conselho de um ímpio. Guarda isso para o resto da tua vida. O ímpio pode ser o homem mais rico do mundo, não serve. O ímpio pode ser a pessoa mais influente da sociedade, não serve. Conselhos bons são conselhos que vêm de Deus, da Bíblia Sagrada e de pessoas de Deus. Porque muitas pessoas têm até boa intenção, mas de boa intenção dá em caminho de morte. Dá em caminho de morte. Boa intenção para nós não serve. Sabe que minha mãe tinha boa intenção à beça. Minha mãe tinha boa intenção. Minha mãe, a boa intenção dela era tão grande, quando ela era mais jovem, era tão boa, que ela montou em casa um centro. E ela era uma coisa, a intenção da minha mãe era tão boa, que ela descia o caboclo e atendia, baixava o santo e atendia o povo, fazia caridade. Cheia de boa intenção. Cheia de boa intenção. Mas aquela intenção de mamãe, caminhos de morte, não serviu nem para ela. Viveu a vida toda arrebentada, sofrendo, com doença, com sofrimento, a vida toda. Não serviu para ela. Tem pessoas cuja vida está toda despedaçada. É problema com o marido, é problema no casamento, é problema com não sei quem. O marido bate, o cachorro chuta, o vira-lata morde. A vida é uma desgraça. Mas aí baixa uma boa intenção e a pessoa quer ser conselheiro de um cristão. Tem que ser o contrário. Você tem que influenciar. Pastor, é que na hora que eu estou com um problema, na hora que você está com um problema,
você vai buscar bons conselhos com os conselheiros de Deus, com a palavra. E aí você vai se encher de esperança e você vai dizer, olha, eu estou passando por um perrengue que não é brincadeira. Eu estou numa luta, num estreito, mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o meu Deus vai me honrar, que eu vou dar uma virada. Eu cantei no louvor 2 vezes que Deus vai restituir. Eu estou acreditando nessa restituição. Essa é a postura de um cristão. Essa é a postura. Louvado seja Deus. Olha, aceite os conselhos dos sábios. Aceite. Guarda isso aqui. Aceite, aceite, aceite. Pastor, tem gente que não aceita. Onde não há conselho, diz Provérbios 15, 22, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros de Deus, há bom êxito. Amado, aceite. Olha, aceite o conselho que vem de Deus. Aceite o que Deus tem te falado. Aceite o conselho que vem de Deus. Não aceite conselhos do mundo. Aceite o conselho de Deus. Fala para o teu irmão. Aceite o conselho de Deus. Aceite o conselho de Deus. Aceite. Aceite. Sabe por quê? Porque o conselho de Deus vai te colocar num caminho de vitória. O conselho de Deus te tira do buraco. Como é que eu saio do buraco? Pega um conselho de Deus. Como é que eu saio dessa vida? Pega um conselho de Deus. Pastor, minha esposa disse para mim essa semana que não me ama mais, que olha, nós vamos nos separar, tal causa a minha vida. Como é que eu vou resgatar isso? Conselho de Deus. Aceita, sabe? Ame. Veja onde você errou. Acerte, peça perdão, corra atrás do prejuízo, faça o que é certo. Amado, resgata o teu casamento. Qual o conselho do mundo? Ela não te quer? Larga ela, deixa isso pra lá. Mulher feia, velha, não sabe o que está perdendo. Isso é o conselho do mundo. E o conselho de Deus? Aquele a quem Deus uniu, o homem. Às vezes o homem não é o outro, às vezes o homem é você mesmo, ou a mulher é você mesma. Que com atitude, postura, ciúme, raiva, briga, sei lá o que, está destruindo o teu lar. Então, às vezes, o homem que está separando não é o outro, é você mesmo. A mulher não é outra, é você mesma. O que você tem que fazer? Eu vou aceitar o conselho de Deus. Eu não vou ter ciúme, eu vou amar, eu vou cuidar, eu vou valorizar, eu vou me alegrar, eu vou... amado. É assim que nós temos que servir a Deus. Influenciar com o bem. E eu quero encerrar dizendo à igreja, a tua família precisa de você sendo um influenciador de boas novas. A sua família não precisa de alguém para ficar dizendo que não vai dar. Você não precisa de um pastor para dizer para você que não vai dar. Porque para dizer que não vai dar, a tua própria consciência, através da carne, vai te dizer, não vai dar. Você precisa de um líder que te diga, você tudo pode naquele que te fortalece. Há um Deus por você. Não é isso que você espera do líder? Você é o líder da tua casa. A tua família espera de você que venha à igreja. Este líder, esta líder. Seja um influenciador da tua família e leve a tua família a uma vida de paz, uma vida de vitória, porque Deus disse que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Conduza a sua família por esse caminho. Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Amém, amém e amém. Aleluia! Somos vencedores. Amém? Você vai, olha, isso vai ser uma coluna forte na tua casa, amado. Isso vai ser uma coluna forte. Pastor, eu só dei bola fora até hoje, só dei conselho errado. Tem problema não. A partir de hoje conhecerão um novo homem e uma nova mulher, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé.
nós vamos falar com o nosso Deus, vamos exaltar e engrandecer ao nosso Deus. Pai amado e eterno, santo, santo é o Senhor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não nos deu espírito de covardia. O Senhor não nos chamou para sermos covardes, desmotivadores dentro de casa. O Senhor não nos deu espírito de covardia. Por isso, nós sairemos daqui hoje para influenciar, para sermos influenciadores dentro da nossa casa, na nossa família. Todos saberão que nós temos uma palavra de vitória. As pessoas virão de longe para ouvir um conselho nosso. A tua palavra diz que pessoas atravessavam, vinham de longe para ouvir os conselhos dos sábios. Pessoas esperavam por horas numa fila para ouvir um conselho de Salomão. Pessoas viajavam até os profetas para ouvir um conselho da boca do profeta. Multidões se avolumavam para ouvir os teus conselhos, Jesus. Pessoas viajavam dias, multidões iam para as campinas, muitas vezes correndo o risco de voltar tarde com fome, sem ter o que comer, sem ter uma cidade com as portas abertas para que pudessem dormir e comer. Mas saíam das suas casas para ouvir a tua palavra, os teus conselhos. Isso tem acontecido nos dias de hoje nesta igreja. E a minha oração, Pai, o meu desejo, o meu pedido é que cada um aqui seja este bom conselheiro, esta boa conselheira. Que os familiares venham de longe, que os familiares liguem, que as pessoas procurem, que os amigos venham atrás dos conselhos que só os sábios têm. Conselhos de vida e não de morte. Conselhos de paz e não de guerra. Pai, eu declaro que todos sairemos daqui hoje como bons conselheiros de Deus, em nome de Jesus. Estenda sua mão em direção ao altar. Que a graça, a paz, o amor, as alegrias, as misericórdias e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com vocês, homens e mulheres, conselheiros e conselheiras de Deus, boca de Deus para as vossas famílias. Vá em paz. Vá para influenciar, para que as pessoas verdadeiramente vivam uma vida plena e conheçam o nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Dê uma salva de palmas a Deus. Aleluia, mano. Graças a Deus.